Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 7 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Na 93 FM. J.R. Vargas e o Debate 93. A J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: eu não me suporto mais. A cada dia que me conheço, mais eu sinto nojo de mim mesma. Sempre me achei muito espiritual e dedicada à obra de Deus, mas vasculhando os escombros da minha alma, descobri uma pessoa invejosa, rancorosa, preguiçosa, devassa, egoísta e materialista. Eu tenho vergonha de quem eu sou e o pior é que não consigo me libertar. Morro de medo de Deus me rejeitar, assim como fez com Saul. O que fazer quando nos decepcionamos conosco mesmo? Ainda hoje é possível que Deus rejeite alguém por seus erros, assim como fez com Saul? Quais atitudes devo tomar para mudar e para fazer com que Deus não desista de mim? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Qual a sua opinião sobre este assunto? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Hoje no programa você concorre ao DVD Amo Você. Também temos aqui o CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. Você vai ligar 24610093, 24610093 e você concorre ao DVD Amo Você e também ao CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. Para você que participa conosco aqui no Face da 93 FM, sob o nosso post ali no Face, você concorre ao CD do Regis Danese. Tudo novo, deixa a sua opinião, sua participação, diga de onde você está ouvindo o nosso debate 93 de hoje. Vai ser bom demais ter a sua participação no nosso programa hoje e aí você vai estar concorrendo ao CD do Regis Danese, tudo novo. Ligue 24610093 ou participe aqui no nosso Face da 93 FM, assim como por e-mail debate@radio93.com.br. Você está na melhor. A Baixada tá ligada na melhor. A Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Debate 93. A mesa com a gente no programa de hoje, a nossa menina é a pastora Cirlei Figueiredo, da Comunidade Cristã Novo Dia. Muito bom dia, seja bem-vinda. A irmã destacou a frase: sempre me achei muito espiritual e dedicada à obra de Deus. Por que do seu destaque, pastora Cirlei? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes, uma manhã abençoada na presença de Deus. Bom, J.R., quando li esse e-mail, tem muitas coisas aqui muito interessantes, mas fiz esse destaque. Sempre me achei muito espiritual e dedicada à obra de Deus. É uma pessoa que já está envolvida com as coisas de Deus. Já tem um tempo que está envolvida na casa de Deus, é o que dá para perceber aqui. Então ela fala assim: sempre me achei espiritual. Então a questão é do ser espiritual que me chama a atenção. O que é o ser espiritual? Para ela, o ser espiritual, o que eu compreendi um pouco aqui, é realizar,
realizar coisas na casa de Deus, trabalhar na casa de Deus. Esse ser espiritual que ela disse, que ela achava que ela era, para ela são essas realizações. Mas, na realidade, o que precisa acontecer na nossa vida, como filhos amados de Deus, como ser espiritual que somos, precisamos das realizações dele, primeiramente, no nosso interior, na nossa vida. Para aí, sim, as coisas acontecerem. Pastor Jean Marques, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto? O senhor está de acordo? A frase é esta, hein? Sempre me achei muito espiritual e dedicada à obra de Deus, é o que diz a nossa ouvinte. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos nossos amados ouvintes, bom dia aos nossos debatedores. É realmente uma alegria estar aqui outra vez no meio dos irmãos. Eu estou de pleno acordo com o que a pastora Cirlei acabou de falar. Realmente, esse ser espiritual é uma questão de viver uma vida na dependência de Deus, de ter comunhão com Ele. E isso não é uma coisa que se acha, que se julga por si próprio. Isso é uma coisa que se pratica, né? Então, realmente, a ouvinte acabou se deparando com aquele problema que o apóstolo Paulo tinha enfrentado também. Apesar de ser um homem espiritual, como todo mundo reconhece, percebeu que ainda havia uma outra lei dentro dele, combatendo contra aquilo que o seu entendimento respeitava. E acho que é dentro disso que a gente vai tratar nessa manhã. Deputado federal Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo. A frase que a nossa ouvinte nos apresenta, ela é antecedida aí por eu não me suporto mais, a cada dia que me conheço, mais sinto nojo de mim mesma. E aí ela, se reportando ao passado dela, fala sobre a sua espiritualidade, a sua dedicação à obra de Deus. Que pensa o senhor sobre esse assunto, deputado Harold? Bom dia, queridos ouvintes, JR, debatedores. Essa questão de autocrítica, as pessoas fazem periodicamente, nós fazemos autocrítica. Quando nós estamos buscando um entendimento próprio, nos voltando para dentro de nós mesmos. Agora, esta colocação inicial, forte, né, que ela não se suporta mais, que sente nojo dela mesma. Quer dizer, o nojo é o asco, é o princípio da rejeição plena, entende? Então, se lá na frente, como ela falou, na frase já foi aqui debatida, que ela sempre se achou muito espiritual, a verdade é que ela não era espiritual. Ela, então, tem um passo anterior aí que não ocorreu, que é o passo justamente do início dessa caminhada com Jesus Cristo, da sua conversão. Quer dizer, o Espírito Santo, ele tem que agir, porque no instante em que o Espírito Santo age e há pleno entendimento e aceitação, naturalmente, de Jesus como Salvador, instantaneamente as coisas velhas ficam para trás. É bíblico, ficam para trás. E aí você inicia uma caminhada como você é. Claro, então ela antes tinha esse problema, e esse problema continuará por um período, mas o Espírito Santo, a comunhão que se inicia naquele momento com Deus, vai curá-la imediatamente. Então aqui existe uma certa incoerência na forma de abordar, que eu entendo assim. A nossa ouvinte, na sequência, usa a conjunção adversativa, usa o mais, e esse mais apresenta uma série de características que ela descobriu nela mesma, se referindo aos escombros da minha alma. Se descobriu uma pessoa invejosa, rancorosa, preguiçosa, devassa, egoísta, materialista, chegando a afirmar: tenho vergonha de quem sou e o pior é que não consigo me libertar. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa hoje é a seguinte: você já viveu um tempo em que estava decepcionado com você mesmo? Impressionante, viu? 78% dos nossos ouvintes afirmam que
já ficaram decepcionados com eles mesmos. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente pela internet. Você pode participar também pelo telefone 24610093, 24610093. Participando com a gente, vai ser um privilégio enorme ter você com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Quero aproveitar para mandar um abraço para o taxista Wanderson de Caxias. Alô, Wanderson. Também para sua noiva Gabriele. Quero agradecer o carinho da sua audiência, Wanderson. Agradecer por você sintonizar a 93 FM aí no seu carro. Deus abençoe a sua vida e o seu futuro casamento com a graça e a bênção do nosso Deus e Pai. Estamos juntos no Debate 93. E aí, minha gente, como é que faz quando a pessoa descobre isso tudo nela? Vocês sabem muito bem que quanto mais perto de Deus a pessoa está, mais ela descobre quem ela é. A pessoa longe de Deus, ela tem a impressão de que ela tem um certo nível de espiritualidade, de que ela é isso, de que ela é aquilo e de que ela é aquilo outro. Muitas e muitas vezes acreditando ser superior à realidade. Mas quanto mais perto da cruz de Cristo alguém está, maior é a realidade que ela vai enfrentar, mais facilmente ela vai compreender quem de fato ela é e aí sim vai encarar o seu retrato real. Olha, eu sou assim, eu não sou aquilo que eu achei que eu fosse, eu não sou aquilo que eu achei que o outro fosse. Um problema grave que algumas pessoas enfrentam é quando existe uma comparação. E a gente nunca se compara com quem é superior, em geral é com quem é igual ou pior. Aí fica maravilhoso, né? Igual ou pior, nós ficamos ou empatados ou superiores. Mas quando há uma confrontação de verdade com a ação de Deus, a ação espiritual, há uma mudança. E aí, companheiros, a partir dessa perspectiva que pensam vocês sobre esse assunto, anuncio que já está aqui entre nós o nosso querido Jairo Bonfim, daqui a pouquinho, falando ao vivo no nosso Debate 93 de hoje. Eu trato muito sobre esse assunto dentro do livro Cinzas do Altar, um livro antigo já que publicamos, e até admiro essa nossa ouvinte, o fato dela reconhecer coisas ruins que ainda existem dentro dela. Nesse aspecto, a gente até admira, porque você até pautou aí, as pessoas em geral só se veem como pessoas maravilhosas, superiores, enfim, etc. Mas, de uma certa maneira, a gente percebe também que ela não se apropriou daquilo que Cristo fez por ela na cruz do Calvário, porque ela usa palavras muito fortes. Eu reconheço também, como essa ouvinte, que existem muitos problemas em mim, sei que não sou tudo aquilo que queria, sei que ainda estou num processo de santificação com Deus, Ele precisa tratar muita coisa dentro de mim, mas aquilo que falta em mim abundou, sobra em Cristo, sobra na sua graça, e eu me aproprio dessa graça, me aproprio dessa nova vida que o deputado bem pautou aqui, desse novo nascimento, dessa conquista que Jesus Cristo alcançou por mim na cruz do Calvário. E é isso que falta a nossa ouvinte. Ela precisa entender que, apesar de tudo que existe dentro dela, preguiça, inveja, rancor, egoísmo, tudo isso que ela se reconhece, pode ser lançado sobre a cruz e ela ser uma nova criatura. Eu quero colocar aqui para essa ouvinte e para todos que estão nos escutando, que os nossos olhos precisam ser curados. Eu desejo que o seu olhar para você seja um olhar curado, um olhar curado pela graça de Deus. Porque quando a gente começa a enxergar como Deus nos vê, porque somos pecadores, mas ainda pecadores, Ele nos amou. Amém. Né? Então, que você seja tocado nos seus olhos, para que você vai olhar para você, assim como Isaías, quando ele tem aquela experiência maravilhosa com Deus, e ele vê a glória de Deus, e ele contempla ele mesmo, e ele vê as imundícias, ele vê os pecados dele mesmo. E com isso, ele é purificado, e ele confessa e se arrepende, e há um toque de Deus ali na vida dele. Então, nós precisamos ter um encontro com essa graça. Eu desejo que você conheça o Deus de toda a graça. Agora, quando a gente tem esse encontro aí com a cruz, para entender a graça, a cruz precede a graça, a cruz e a graça, elas se misturam em algum instante na nossa própria história de mudança de vida, ou seja, o indivíduo que acredita, por exemplo, que ele nunca matou ninguém, nunca roubou, nunca fez nada, ele tem a impressão de que ele não precisa de Cristo.
ele se depara com uma realidade transformadora de necessidade de Cristo à medida que ele descobre quem ele é. E quem ele é muitas vezes, pode ser até apontado pelo outro, mas é de fato revelador no momento em que o Espírito Santo fala com ele e mostra, olha, você é isso, ele se descobre. Essa expressão, escombros da minha alma, eu achei muito interessante, uma expressão poética, né? Uma expressão forte, mas quando ela vasculha a sua história, quando ela mergulha no seu próprio eu, ela descobre quem de fato ela é. E só pode existir mudança quando a gente descobre quem a gente é. Eu só sei que eu estou indo pelo rumo errado quando eu descubro que eu estou indo pelo rumo errado. Senão, eu continuo acelerando, virando à direita, virando à esquerda, vou indo. Quando eu chego lá na frente, eu vou dizer, meu Deus, o caminho está completamente errado. Como é que a gente faz isso, hein, irmão Harold e também querido Jairo Bonfim? Vamos ouvir o Jairo Bonfim, que chegou agora. Tá frio. Para mim é muito difícil o J.R. Vargas falar. O irmão Harold, o Jairo Bonfim, eu entrar na frente, não tem como. Eu quero aqui agradecer o convite, dar um abraço aqui no Harold de Oliveira, deputado Harold de Oliveira, pessoa que a gente admira muito, pastor Jean. E a pastora também, que já tivemos juntos também em muitas ocasiões, algumas ocasiões pregando e cantando junto. Pra mim, eu tô entre amigos aqui, né? Cheguei aqui, mas olha, é um assunto muito complicado, como o pastor Jean, louvo a Deus pela vida dele, que ele falou, ele aqui reconhecendo também que é falho. Quando o ser humano reconhece que é falho, que é cheio de erros, aí Deus vem com providência, aí Deus entra fazendo alguma coisa pelo ser humano. Quando Paulo escreveu uma carta para Timóteo, a segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Às vezes o ser humano esquece de se apropriar daquilo que já foi dado de graça. A graça, o nome já diz, ela foi dada de graça. Quando a gente fala assim, o almoço hoje é de graça, porque eu acho que de repente pode ser que seja baseado nessa palavra graça, porque realmente não há nada que nós façamos que possamos merecer a graça. A gente não fez nada para merecer a graça e também não fez nada que possa desmerecer a graça. Ela já nos foi dada. Então eu queria que essa irmã, ela tem que se apropriar disso, que Deus já te deu a graça. Eu acho que talvez você tenha usado palavras fortes, talvez você esteja se culpando mais do que você realmente é. Você esteja carregando um fardo, uma roupa que você realmente nem é isso tudo diante de Deus. Deus está te enxergando como uma pecadora assim, uma pecadora que reconheceu que está errando, que está pecando. Então Deus, ele vai com certeza entrar, querida. Continue assim, pensando realmente que você precisa mudar, realmente pensando que você precisa crescer na graça que há em Cristo Jesus, que já te foi dada. O entendimento dela, J.R., você colocou bem aí, ela já encontrou a situação, o que ela é na realidade. Então esse entendimento já é o começo da cura. Agora, e esta cura não é cura, que não se trata de cura, quer dizer, o entendimento dela é que essas coisas ficaram realmente para trás e ficarão para trás, vai ocorrer na medida da sua edificação espiritual. E a edificação espiritual ocorre basicamente com a busca do Espírito Santo, que é a oração. Quer dizer, que aí ela vai encontrar o canal de comunhão, o Espírito Santo vai agir e naturalmente esta sensação que ela tem de uma pessoa absolutamente reles, uma pessoa inútil, uma pessoa que não presta para a sociedade, diferente, porque é assim que ela manifesta que existente, isso vai deixar de acontecer e ela vai ver como ela é importante dentro da nova proposta de vida que ela aceitou. Ela vai se modificar. Agora, tem que buscar o Espírito Santo, buscar essa comunhão com a Bíblia e com a oração. No meio é interessante isso, deputado, porque quando o apóstolo Paulo, ele se apresenta, ele fez isso algumas vezes, ele chega, tem duas expressões, são curiosíssimas, que se ditas hoje por alguém vai parecer até falsa humildade. Quando ele diz assim, eu sou o menor em Cristo. Sabe, imagina hoje a pessoa diz, olha, meus irmãos, bom dia a todos aqui, bom dia JR, bom dia ouvintes, eu estou aqui como o menor em Cristo. Então eu falo assim, esse camarada é uma figurada. A gente lendo hoje, né, ainda mais com bom humor que a gente tem, ela diz, tá me zoando, né? Tá me zoando. Já viu quando alguns pregadores, quando tomam a palavra, falam assim, olha, sou eu sabedor que na minha retaguarda existem homens mais diplomados do que eu, sou menor aqui, mas aprove o Senhor de eu agora estar. Então, aí outro espaço, o apóstolo Paulo se apresenta como o maior dos pecadores, e eu sempre leio esse texto assim, rapaz, se ele é o maior,
Onde é que eu estou nessa lista aí, não é? Quer dizer, mas é aquela simplicidade, a sinceridade daquele que reconhece o seguinte: não é o que você fez, não é só o que você fez. Você tem outros aspectos. Você não é pecador pelos seus atos somente, mas é um estado. Você é pecador pelo seu estado de pecaminosidade, é uma herança que nós herdamos de Adão e Eva, assim como pelos nossos atos. O estado leva ao ato. Ou seja, mesmo que eu more no alto de um monte e que ali eventualmente eu não faça nada contra ninguém, internamente isso ainda acontecerá. Ou seja, depois vai dizer que a nossa luta é constante, a luta entre a carne e o espírito é constante, não é uma coisa que você tem folga, você diz, não, agora eu tô arrebentando. Eu vi uma vez uma pessoa me dizer assim: rapaz, eu não tô nem lendo a Bíblia mais, agora eu já conheço a Bíblia toda. Eu que já estava arrasado, fiquei mais estava buscando um apoio, né? Há muitos anos, né? Adolescente, conversar com a pessoa: rapaz, eu tô mal, tal. Eu falei: rapaz, eu nem leio a Bíblia mais. Eu falei: caramba, eu que já estava mal, fiquei pior ainda, né? Como é que lida com esse enfrentamento da realidade e também esse apego à graça, para dizer o seguinte: olha, Jesus não me salvou, não me abençoou pelo que eu fiz ou pelo que eu faço, mas pelo que ele fez e pelo que ele faz. O deputado apresentou aqui uma estratégia, né? Questão da oração, buscar uma vida plena do Espírito de Deus. Mas eu queria acrescentar aqui também a questão da própria leitura, reflexão diária da palavra, né? E oração. Então, Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não há outra receita. O deputado até tinha acrescentado a questão da palavra, eu que não me liguei. Mas é uma coisa constante, diária. A pessoa vai descobrindo o seu erro, aplicando a palavra em cima daquilo, orando, pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua bondade e fazendo um esforço para se livrar daquilo. Há um esforço pessoal também. Muita gente pensa que não tem mais nada para fazer, né? É simples uma questão de cruzar os braços e aproveitar o que Deus fez. Mas tem, a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, então vale a pena lutar para ir resolvendo essas pendências todas que ela apresentou aqui, ó, e vivendo uma vida de vitória dia após dia. Paulo fala assim: o pecado que mora em mim. Quando nós temos essa consciência que o pecado mora em nós, nós não vamos olhar para nós mesmos como se fosse melhores do que ninguém e nos colocarmos num patamar melhor. Eu acho que é essa visão que a gente tem que ter de nós, sabe? Que nós somos barro, que nós não somos nada, que a excelência que tem em nós, o que nos faz sermos bons, é o que Deus depositou em nós, que é o tesouro dele, a vida dele, a semente dele, né? A vida, a própria vida dele dentro de nós, a natureza dele dentro de nós. É isso que nos faz sermos, entre aspas, bons. É o que ele é em nós. Então, quando a gente tem essa visão, a minha percepção aqui, a gente caminha assim, a gente caminha na humildade, não na humildade de simplesmente de se colocar, mas de viver a tua vida em Deus. Porque Jesus, ele nos chama o quê? Para segui-lo. Porque eu vou realizar o que precisa ser realizado na tua vida. Então, me siga. Então, esse é o caminho, sabe? Então, quando eu tenho essa consciência, o pecado que mora em mim, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar. E sabe o que perde força na minha vida? Os desejos carnais. O pecado vai perdendo força e o meu espírito vai sendo fortalecido. Então, esse é o caminho. E essa é a caminhada. Eu até acrescentaria, o JR colocou aqui uma situação que ocorre muito, que é a questão: eu não matei, não roubei, não faço, dentro da expectativa do mundo em que eu vivo, da sociedade em que eu vivo, eu sou certinho de ponta a ponta, tá? Isso aí. E então eu estou tranquilo, né? Mas falta uma coisa: ele não tem o entendimento que ele caiu, porque todos pecaram. Exatamente. Todos nós pecamos. Isso foi o JR também chamou a atenção, mas aí eu queria dar um passo à frente. Se todos pecamos, então quando Cristo morreu na cruz e deu esta nova oportunidade a que todos pudessem se redimir dos seus pecados, crendo, porque ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, então nesse momento você pode iniciar uma caminhada, que a pastora Cília muito bem colocou agora. Você inicia uma caminhada como você é, e aí você vai edificando. A vereda do justo é como a luz da aurora.
E vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é o retorno ao que era a comunhão original do homem com Deus. Essa que, de onde justamente onde houve o pecado, quer dizer, então o pecado que afastou. Então, esta é a caminhada, e essa caminhada é contínua, é permanente. Não é morte, é a santificação. É um processo, né? Eu acho que toda pessoa que realmente ela busca santificação, a santidade, ela vai buscando, e de repente ela olha para trás e vê que as pessoas não estão no grau que ela imagina estar, e ela começa a partir desse momento humilhar as pessoas ou exigir que ela vá para o grau que ela está. Eu acho que ela dá sempre 2 passos, 2 degraus a mais abaixo, porque realmente quando você pensa assim, você já deixa de ser santo. Eu acho que é um processo. Ninguém alcançou, acredito que ninguém até na Terra hoje, agora, nesse momento, alcançou o grau máximo. Eu acho que nem ficaria aqui na Terra. Né? Seria arrebatado. Agora, esse reconhecimento, ele é parte fundamental. Vejam se é isso, companheiros estão aqui, ouvintes estão nos acompanhando. Ou seja, reconhecer que sou pecador. Em alguns casos, a nossa ouvinte cita algumas coisas. Ela tá dizendo, olha, eu achei que eu fosse muito espiritual, mas eu descobri que eu sou uma pessoa invejosa. E olha bem, para cada um de nós, ouvintes, e aqui companheiros, nós avaliarmos isso. Invejosa. Ela descobriu que ela era rancorosa. Ela descobriu que ela era preguiçosa, é uma coisa que pouca gente descobre. Você é preguiçoso? Não. Você é preguiçoso? Não. Mas o que você fez ontem? Dormi até 3 horas e tal, não sei o que, e depois ninguém é de ferro. Almocei e dei uma descansadinha. Entendeu? Então ela diz que ela é uma pessoa devassa, isso aqui é um termo tão amplo, é difícil até da gente mensurá-lo. Ela diz que é uma pessoa egoísta e uma pessoa materialista. É claro que, embora ela coloque um ponto aqui, é provável que ela tenha outras coisas que ela tenha percebido, né? Reconhecer o seu eu, aquilo que a gente chama de confissão de pecados, que é precedida pela convicção de pecado, que no processo da nossa vida espiritual, quem não tem convicção de pecado não confessa, porque se eu acho que eu não fiz, eu vou confessar o quê? Tá certo? Então, se você só confessa quando você sabe que você fez, se você fez, então você confessa. Essa convicção é fruto dessa ação do Espírito Santo em nós? Exatamente. Funciona assim? Exatamente. Inclusive, esse foi o problema de Caim. Caim, o primeiro criminoso registrado na Bíblia, né, cometeu o seu primeiro pecado quando foi relapso na sua oferta para Deus. E Deus chamou a atenção dele porque o seu semblante estava decaído, ele estava amargurado, tinha demonstrado a sua insatisfação com o fato de Deus não ter aceito o seu sacrifício. E no capítulo 4 de Gênesis, verso 7, a Bíblia, o Senhor fala para ele uma coisa muito interessante: se você proceder bem, você será aceito. Deus falou para ele. Mas eu quero que você atente para o seguinte: se procederes mal, o pecado estará à sua porta tentando te dominar. Então essa é uma questão que acompanha o homem desde aquela época. O pecado tá ali, firmado, montando guarda na nossa porta, esperando nos dominar. Mas o Senhor disse a Caim: você deve dominar sobre ele. Agora o problema é que o passo seguinte de Caim foi pior do que o primeiro. Não reconheceu, não admitiu o que tinha feito, permitiu que aquilo continuasse dentro dele e acabou sendo vencido por sua própria natureza. Então precisamos realmente levar tudo ao Calvário para poder vencer essas mazelas que habitam em nós. Quando Deus criou o homem, ele quis alguém parecido com ele, né, para se relacionar, para conversar. Então por isso que eu acredito que ele tenha feito o homem segundo a sua imagem e sua semelhança. Aí o homem quebrou esse relacionamento pelo pecado. Mas lá na frente, glória a Deus, porque o véu do tempo foi rasgado de cima a baixo, nos dando livre acesso ao Pai. Que esse acesso, querida, você que está me ouvindo agora, você possa usar para falar com Deus, porque de repente você está relatando agora esse fato que você acha que você é isso, mas você não tem coragem de falar para alguém, porque alguém vai te acusar, alguém vai te colocar mais para baixo ainda. E você não precisa de alguém que te coloque para baixo, que você mesmo está colocando você no chão. Você não acredita mais em você, não acredita mais no que você faz, e transformou tudo aquilo que você achava que você fosse em algo negativo. Que você possa entregar ao Senhor
mesmo. Tem uma canção do Kleber Lucas que diz: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Tem uma canção linda também do Anderson Freire que diz: a sua raridade não está naquilo que você possui, que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Esse fato de ir ao chão para levantar é o processo natural. A pessoa precisa se dobrar como se tivesse, como aconteceu com Saulo. Então vamos a Saulo, em Atos 9. Saulo, uma grande luz ao redor dele, e diz o texto de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que ele se rendeu, ele caiu por terra. Tá certo? Que é um ato simbólico ali, o cair por terra, um camarada cheio de autonomia, cheio de altivez, com cartas de autorização para poder prender os cristãos, e de uma forma ou de outra ele cai por terra, que é um símbolo de rendição. Cair por terra é um símbolo daquele que se entrega, ou seja, é necessário esse processo para que você possa ser levantado pelo Senhor, liberto dessas coisas todas estão aqui. Meu Deus do céu, quanta gente está acompanhando a gente hoje, tá presa à inveja, a rancor, a preguiça, a devassidão, a egoísmo, a materialismo, e pela graça de Deus pode ser liberta à medida que se queda. Se não se quedar diante de Deus, se continuar acreditando na sua independência, na sua força, na sua capacidade ou na sua perfeição, na sua suposta perfeição, nada de mudança acontecerá. E a pessoa vai continuar nessa. É emblemática. Justamente essa é uma manifestação justamente de aceitação do senhorio de Jesus Cristo. É verdade. Esse é o que quer dizer. Aceitou, foi tomado pelo Espírito, naturalmente, ele aceitou naquele momento, né? Quer dizer, ele foi tomado justamente pelo entendimento do senhorio de Jesus Cristo. E esses, claro, então, esse acho que é o significado bíblico disso. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Ô Lília, paz do Senhor, minha irmãzinha. Paz do Senhor. Deus te abençoe, Lília. Muito obrigado por você ter participado aqui conosco. Você entra no ar exatamente para compartilhar o propósito de Deus, para que você tivesse os seus olhos abertos para os seus próprios defeitos, vivendo na dependência de Deus. É isso, Lilian? É isso mesmo. Eu dou a paz do Senhor para todos aí. Bom dia a todos os ouvintes. E verdadeiramente dessa forma, né? A Bíblia diz que há um propósito para todas as coisas. E eu creio que isso que tem acontecido na vida dela não é para que ela venha olhar para ela e se sentir um nada, mas que ela venha olhar com um olhar positivo de que o Senhor tem cuidado dela nessa área, para que ela possa até mesmo saber lidar com o seu próximo, né? Então é desta maneira. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela tem verdadeiramente conhecido essa verdade que é Jesus na vida dela. E por isso o Senhor tem feito, né, isso acontecer, para que ela possa olhar e ver o quanto ela é dependente do Espírito Santo de Deus. E a questão da libertação é uma questão que o próprio Senhor, eu creio dessa forma, já tem começado a trabalhar, incomodando ela, para que ela venha se libertar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E aprendendo também a lidar, né, com o seu semelhante, com o seu próximo, né, à medida de que ela vai olhar e vai ver que todos têm falhas, porém todos nós carecemos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, né, que ela tem que tirar isso como um ponto positivo para ela. Deus tem trabalhado na vida dela para que ela possa ver totalmente, né, a dependência dela pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha opinião, e que essa ouvinte ela possa aproveitar esse momento dela para verdadeiramente se santificar verdadeiramente, né? Não na visão dela, mas na visão da luz da palavra de Deus. Ô Lília, eu fico sempre impressionado com os nossos ouvintes, e você também é um belíssimo exemplo de como os nossos ouvintes falam bem. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado por você compartilhar conosco a sua ideia, a sua perspectiva sobre esse assunto. Que o Senhor continue a abençoar muito a sua vida, a sua casa, os nossos olhos abertos, a nossa perspectiva espiritual, aquilo que Deus realiza. E é sempre bom a gente lembrar, não é, Lília, de onde Deus nos tirou. Que a gente às vezes esquece de onde a gente veio,
porque a gente precisa continuar indo, né? A gente não pode retornar. Quem tomou o arado não pode mais olhar para trás. Nós precisamos lembrar de onde a gente veio. Tem um texto bíblico que diz que o Senhor nos transportou do império das trevas, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É mais uma dessas declarações extraordinárias que a palavra de Deus nos traz, para que a gente não esqueça de onde a gente veio e aonde o Senhor nos colocou, né? Não foi eu que me coloquei, não foram por nossos méritos, mas foi pela graça maravilhosa de Deus. Lília, muito obrigado, minha irmãzinha. Deus te abençoe sempre. Nada, um abraço para todos aí. Bênção por isso, são os nossos ouvintes, sempre maravilhosos. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, ontem aqui nós recebemos a querida Gisele Nascimento para manter aqui a praxe. Eu fiz uma letra aqui para que ela cantasse, ela com aquele vozeirão, Jair. Você conhece esse vozeirão, Gisele? Canta fácil, canta meu muito, Deus do céu. CD que família, hein? Que família, hein? Inclusive, quero mandar um beijo pra ela. O CD tá no meu carro. Acho que esse CD vai ficar uns 15 dias ou mais. Olha, tá sensacional. Sensacional. E ela gravou e ficou assim, gente, ó. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Essa é a nossa Gisele. Vem aí outras versões com esta música na voz da Gisele. Meu Jesus amado. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pastor Jean, o senhor destacou a frase: ainda hoje é possível que Deus rejeite alguém por seus erros, assim como fez com Saul, e o medo dela é exatamente esse aí. Ela diz anteriormente: morro de medo de Deus me rejeitar, assim como fez com Saul. O que fazer quando nos decepcionamos conosco mesmo? E aí entra efetivamente o seu destaque, pastor Jean. Então, J.R., a Bíblia condena a mente duvidosa, né? E essa moça, como a gente já tem sido dito aqui, precisa se apropriar do que Cristo fez por ela. Não é uma questão de esforço pessoal, é graça. Isso foi bem pautado aqui. Mas a Bíblia também fala que o Senhor não muda, nele não há sombra de variação. Se ele um dia rejeitou Saul por suas atitudes, como também rejeitou outros personagens da Bíblia, ele ainda pode rejeitar pessoas também. É importante que ela não utilize o reconhecimento dos seus erros para explicar atitudes erradas, porque tem gente que faz isso: eu sou assim mesmo, sou egoísta, e não busca uma mudança. Ela não pode usar isso como desculpa para continuar no erro. Ela precisa pegar esse reconhecimento que fez, lançar na cruz e buscar a misericórdia, a graça de Deus, o perdão do Senhor para a sua vida, porque ainda hoje é possível que Deus rejeite pessoas por suas atitudes. Ele não mudou, ele é o mesmo de sempre. Concordam, companheiros? Eu vou colocar uma pimenta dos pastores aqui. Um entendimento da escola aqui, do banco da escola bíblica dominical, tá? É diferente, tá? E é uma questão realmente que eu gostaria que, eu sei que tem muitos ouvintes que têm a mesma dúvida. Veja, Saul foi no Velho Testamento quando Deus é o mesmo. A comunicação era de uma forma diferente, através de profetas, de pessoas escolhidas para se comunicar com o homem, né? E nós vivemos na era da graça, Jesus Cristo. Então eu tenho o entendimento que na era da graça, aí eu tenho que ter posso mudar esse entendimento, é de que esse Deus, depois de Jesus Cristo, Jesus que deu o Filho para que nós tivéssemos esta oportunidade da salvação, todos tivessem, não é só A, B ou C, que todos, não era um povo eleito apenas, todos tivessem essa oportunidade, né? Na época de Cristo eram os gentios, poderiam também ter essa oportunidade, tiveram, né? Então, o que ocorre? Se foi assim, eu penso, e eu quero que aí os pastores fundamentadamente na Bíblia refutem que Deus, se nós temos o Espírito Santo, vivemos sob a égide do Espírito Santo, ele poderá rejeitar
como rejeita o pecador. Quer dizer, se você não aceitar e não viver, aceitar essa graça. Primeiramente, essa que é a diferença. É bom ressaltar que Deus, ele lá atrás, como o deputado Harold falou, ele rejeitou Saul, mas ele também o escolheu. E Deus, ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele sabia que Saul iria decepcioná-lo, mas mesmo assim, Deus, ele deu aquela chance a Saul. Só pra... Aí depois você coloca. Assim, a questão aqui, né, de Saul como rei, né? Eu vejo essa rejeição dele como reinar sobre Israel, mas não como um filho de Deus. São duas coisas. Ela botou mais pimenta aí. Agora, pastor Jean, vamos lá. Não é difícil de compreender isso. O Senhor Jesus fala em João 15, ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos, meu pai é o lavrador. E ele diz que a vara que não dá fruto, o lavrador, que é o pai, arranca e joga no fogo. Paulo se apoia nessa expressão e troca de árvore lá em Romanos 11, dizendo que Cristo é a oliveira verdadeira, Israel era os ramos verdadeiros, e nós fomos enxertados nessa oliveira. Então há um processo de enxertamento, não sei se o verbo está certo, mas né, nós fomos incluídos na oliveira. E ele diz que nós não podemos nos gloriar com isso, porque se ele teve coragem, se o pai teve coragem de arrancar os ramos naturais e colocar nós que éramos ramos estrangeiros, o quanto mais ele não fará com esses ramos estrangeiros. Então essa é uma condição que eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar o privilégio que me foi dado de estar nessa oliveira, senão ele me arranca como fez com os ramos naturais. Com respeito à questão de Saul, né, ele foi rejeitado como rei, mas foi rejeitado também como herdeiro do céu, porque ele ainda ficou os seus 40 anos, só saiu quando morreu. Ele permaneceu debaixo daquela unção, porque o dom de Deus é sem arrependimento, mas o Senhor se negou a falar com Saul pelo resto da sua vida. Então essa é uma compreensão que eu tenho, e eu volto a falar, né, para essa, claro, é passível de qualquer ponderação, mas ela precisa entender que Deus rejeita pessoas. Tudo bem, só para a gente interagir sobre esse ponto, sobre esse assunto, o entendimento de que a gente não tem condições de discernir se alguém foi salvo ou se não foi salvo, porque isso não nos cabe, nós não temos essa possibilidade. O único que a gente sabe que de alguma forma lá estará é quando Cristo se refere ao centurião, dizendo que jamais viu fé em Israel como aquela, e disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentação à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Depois Jesus conta uma parábola, a parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro não era o Lázaro irmão de Maria e Marta, mas era o Lázaro o pobre, mendigo. Então, dizendo que Lázaro está no seio de Abraão. Essa aí pode ser questionada exatamente porque ela é uma parábola. Mas depois, no Monte da Transfiguração, há uma evidência extraordinária da figura de Moisés e a figura de Elias, que também estão ali. Se voltarmos um pouco mais, vamos lembrar de Enoque, que Enoque andava com Deus e Deus o tomou, o levou para si. Enfim, você tem uma série de possibilidades aí bastante claras de indicações de que determinadas pessoas estarão lá. Agora, nós não sabemos quais são os outros. Saul, por exemplo, não sabemos o que acontece na última hora. A gente não sabe o que acontece na última hora na vida de uma pessoa. A Bíblia fala também sobre joio e trigo. Evidentemente que no meio do trigo há joio. E quem já viu uma plantação de trigo fica impressionado quando vê um joio e não consegue diferenciar um do outro. É por isso que quem vai tirar um do outro, no ponto de vista bíblico, é Jesus Cristo, e é no último dia, ou seja, nós só saberemos isso. Agora, pergunta com base na colocação que o irmão Harold fez é o seguinte: o erro é consequência, o erro é o resultado, ou seja, a pessoa mente, o mentiroso, porque o que leva uma pessoa a mentir, que a gente pode às vezes trabalhar a consequência de, olha, ele fez isso, fez aquilo, mas não trabalha o interior daquele indivíduo. Então, os meus erros aqui, essa é a dúvida: Deus rejeita alguém por seus erros? Se entendemos que Deus rejeita alguém por seus erros, quem será aceito?
Se todos erramos. É uma luta de mais de 500 anos. A pergunta é essa, né? Se todos erramos, quer dizer, né? Se o erro mora em mim. Pode falar, fala no microfone. Se o erro mora em mim, que o erro, o pecado, se todas essas coisas da carne, as obras da carne moram em mim, porque a nossa luta é essa, é buscarmos a perfeição no Senhor. Olha, é caminharmos, trilharmos esse caminho. Então, assim, a nossa tendência humana é sempre pro erro. Nós humanos aceitamos desafios assim terríveis, desafios que sabe, eu imagino Deus. Eu olho lá para Jesus quando ele começou a escolher os discípulos dele. Ele poderia escolher pessoas que já estavam preparadas ou pessoas que tinham menos erros. Ele foi escolhendo os piores, no nosso ponto de vista, os piores, para poder realmente mudar a vida dele. Jesus ele muda a vida do ser humano. Ele não rejeita o ser humano jamais. O amor dele, a compaixão, sabe, é tão grande por nós. E às vezes nós mesmos não nos apropriamos daquilo que ele tem para nós. Não nos apropriamos. Um exemplo lindo é Pedro, né? Que Jesus chega e fala: Pedro, olha, Satanás pediu para peneirar a tua vida. E ele diz: eu estou pronto. E Jesus conhecia. E o diálogo dele ali com Jesus, ele fala: Senhor, eu estou pronto. Não, Pedro, você não está. Antes que o galho cante, você vai me negar. Mas mais à frente, depois, Jesus fala: olha, chama Pedro, porque ele me é útil. Então, assim, Deus, eu vejo por isso. Isso não quer dizer que a pessoa vai agora sentar no seu erro. Não. Quer dizer, vai continuar na sua prática com base nisso. Pedro porque o resultado da mudança é a mudança. O resultado da ação de Deus na nossa vida é a mudança que a pessoa tem, é a mudança produzida pelo Espírito Santo. Pedro não teria mudança naquele instante ali. Ele nega a Cristo, ele sai dali, chora amargamente, e se não fosse uma ação espiritual ou sobrenatural na sua vida, ele permaneceria no choro, voltaria para a pesca como fez e permaneceria lá. Ou seja, quer dizer, ele foi do alto do monte ao mais profundo abismo e depois Deus o levantou outra vez. É isso que Deus faz com a gente. Mais vale um coração quebrantado, cheio de erros, contrido, mas diante do Senhor quebrantado, do que uma arrogância em achar que é santo mais do que os outros. Ouvinte dizendo: já senti vergonha de mim, mas ao aceitar Jesus como meu Salvador, a minha vida se transformou e hoje me alegro por ter uma nova vida em Cristo. Outro ouvinte dizendo: quando permitimos que o Espírito Santo coloque um espelho diante de nós, aí reconhecemos que algo precisa ser mudado para que possamos ser pessoas melhores. Isso já é uma prova de que Deus não desistiu de nós. De Bangu, ouvinte dizendo: se essa ouvinte ficar olhando para os problemas e os erros que ela cometeu, nunca vai conseguir enxergar que o sacrifício de Jesus foi para perdoá-la. De Santa Cruz da Serra, Deus não rejeita ninguém, ele nos ama de maneira incondicional. Outro ouvinte dizendo: cometi um erro tremendo com minha esposa, eu me arrependo profundamente. Ela, como uma serva de Deus, me perdoou, porém ainda dói dentro de mim o pecado que cometi contra ela. Esse pode ser um processo doloroso, difícil, que só é curável com a graça e a bênção do nosso Deus. Pesquisa 93. E aí, Marcela, como encerramos a nossa pesquisa 93 de hoje? Nós perguntamos aos nossos ouvintes se eles já viveram um tempo em que estavam decepcionados com eles mesmos, e a gente encerra com 74% deles afirmando que já viveram. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente no programa de hoje. Vamos aos prêmios. Vamos lá. Jucimar Pereira de Vila Norma, do telefone 9354, final 81, participou da pesquisa, está levando para casa o DVD Amo Você. O Ivanildo Souza de Bangu, telefone 9756, final 88, também participou da pesquisa e leva para casa o CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. E o nosso prêmio do Facebook, que é o CD Tudo Novo do Regis Danese, saiu pro J. Augusto Rio, aqui do Rio de Janeiro. JR, tem alguns alôs aqui muito rapidinho. O Wagner pediu para você, ele diz assim: olha, eu tô ligado no debate através do celular, eu sou locutor aqui do supermercado lá na ilha. Dá o nome? Ele deu o nome. Ele deu o nome, entendi.
E pediu pra você mandar um beijo aí pra amada esposa dele, a Márcia, o Wagner. Ô Wagner, muito obrigado, Wagner. Deus te abençoe, abençoe a Márcia. Muito obrigado pela sua audiência, meu irmãozão. Bom trabalho aí, hein? Tome bastante água, hein, Wagner? Nessa linha, o pastor Gilson diz assim: JR, minha esposa é ouvinte do debate, hoje é aniversário dela. Manda um recadinho através da 93 pra ela. O nome dela é missionária Rosiane Melgaço. Ô missionária Rosiane, Deus te abençoe, parabéns pelo seu aniversário, que o Senhor te renove dia após dia. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço também aqui para Renata Ramos, para o Lucas Batista, para Neise Carpe, para Ana Paula Ramos, Amanda Fernandes, Zé Augusto Gomes, o Fernando Peniche, o portal Gospel Brasil. Muito obrigado aqui o Roberto Julião, Esther Altino, Alex Almeida, Kátia Medeiros, essa turma maravilhosa acompanhando a gente aqui no 93 FM. O Bruno Tarsis pediu ainda um abraço para toda a congregação de Vila União, JR, para você mandar lá um abraço. Ô Vila União, aquele abraço, Deus abençoe, meus irmãos. E o Mar, pra gente encerrar, ele fala assim: JR, manda um abraço pra gente, já faz 7 anos que a gente ouve todos os dias do nosso trabalho, aqui em Chapadão do Sul. Chapadão do Sul. E fala pro deputado Harold que o DVD dele chegou aqui. Muito obrigada ao Júnior, a Adriana, a Jandira, Eliane, o Val e a Melanie. Chapadão do Sul, hein, deputado? Que beleza, hein? Que beleza. Deus abençoe. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Deus abençoe a vocês. Obrigado por essa audiência tão qualificada e tão abençoada. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Agora, minha gente, vários ouvintes com perguntas. Olha, cada pergunta que tá aqui, eu vou te contar, hein? Perguntas? Uma delas, a Bíblia fala sobre 24 anciãos. Eles aparecem no capítulo 4 de Apocalipse e também no capítulo 19. Quem são eles? Ou o que representam no juízo final? Eles têm nome? Como entender essa passagem? Outra pergunta: o que é a Trindade? Como entender que o mesmo Deus é ao mesmo tempo três? Não acreditar em um Deus triuno é pecado? Outra pergunta: aprendi que na época do Antigo Testamento não havia a presença do Espírito Santo. Por que ele ainda não atuava? Por que motivo ele só aparece depois de Jesus ascender aos céus? Nos dias de hoje, ele ainda pode se retirar do nosso meio? O que você acha? Essas e outras perguntas, esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos agradecendo aqui aos companheiros presentes aqui, a pastora Cirlei, o pastor Giamax, o querido Jairo Bonfim, o pastor Paulo Albuquerque, que veio, ficou preso no trânsito, mas chegou ao final aqui para nos dar a bênção de orar conosco já já. Será muito bom ouvi-lo aqui também, orando aqui pelos nossos assuntos, pelos nossos ouvintes. Mas, irmão Harold, nesta semana 93 FM fez uma cobertura especial daquela grande manifestação pública de liberdade religiosa e liberdade de expressão em Brasília. E nós convidamos o repórter Juliano Medeiros, que lá esteve em nome da 93 FM, para estar conosco aqui à mesa também, para dar o seu ponto de vista jornalístico sobre o assunto. Ontem ouvimos aqui o pastor Marco Antônio Peixoto, que deu a sua perspectiva pastoral sobre aquela ação, e queremos a sua perspectiva também, sempre tão ampla e tão especial sobre esse tema, o que importou para nós todos essa manifestação em Brasília. Foi realmente um ato que eu considero assim um divisor de águas. Nós já tivemos atos dessa natureza, mas este foi um ato, naturalmente, da liderança espiritual da igreja, onde estiveram praticamente todas as lideranças formais e informais de todas as denominações no mesmo palco, usando o microfone e manifestando a sua opinião sobre a causa. A causa que eu digo é o motivo da reunião e daquela manifestação. A causa são os riscos, são os perigos que nós sentimos iminentes, né, de perdermos nessa luta entre o judaico-cristianismo contra este nós chamamos de humanismo ateu, materialista,
que justamente se começa a se delinear no Ocidente. E o Brasil é um país cristão desde o descobrimento, desde a primeira missa, vamos falar assim. Claro, e nós evangélicos somos, digamos, já uma comunidade enorme, quase 30% da população, quase um terço, e nós somos conscientes, né? E seguimos os padrões cristãos bíblicos. Então nós somos o grande obstáculo para que essas mudanças de paradigmas prosperem. Mudanças de paradigmas em todas as áreas de desconstrução dos valores de hoje. Aí te vê, são centenas, né, de projetos de lei, reforma de Código Penal, que se manifestam dentro do Congresso, e nós temos que lutar com isso. E essa manifestação teve por objetivo alertar que nós não somos contra nada, mas nós somos a favor da liberdade de expressão, nós somos a favor nós somos pela vida, somos pela família, somos pela liberdade religiosa, pela liberdade de culto, o que nós já temos. Para que mexer nisso? Se isso já está regulamentado na Constituição. Então não temos que mexer nisso. O Estado é um Estado laico, ele está mantido. Agora há o entendimento por parte desse grupo humanista ateu de que o Estado não é laico. Eles querem um Estado ateu. Essa que é a realidade. Que o Estado ateu é o Estado das filosofias, das ideologias materialistas, como é o caso do comunismo, do socialismo, do marxista, etc. Então, é isso, essa é a grande luta que existe. Então, essa manifestação teve esse sentido. A minha leitura é que tivemos lá quase 100 mil pessoas, mais ou menos por aí, ao final da manifestação, voluntariamente, numa tarde de trabalho em Brasília, com todas as dificuldades. Então, significa que a nação, esse segmento evangélico da nação, está se conscientizando disso. Segundo, as lideranças de todas as denominações, mesmo daquelas que eventualmente tenham diferenças, que é natural dentro da nossa diversidade, mas nós temos a unidade em Cristo, demonstrado isso. Então, estiveram presentes. Isso é um outro sentido. E o outro sentido que eu vejo nisso é que já naquele dia mesmo, a presidente da República, aí claro, a preocupação dela é outra, é a eleição, mas já concedeu uma audiência que acontece hoje de manhã em Brasília. E assim, naquele dia mesmo, por causa de uma propaganda que circulou na internet, de uma prostituta dizendo: eu sou feliz sendo prostituta, naquele dia mesmo, que tinha circulado no dia anterior, naquele dia mesmo foi demitido pelo ministro da Saúde, foi demitido o responsável pela veiculação daquele papel, daquela propaganda ridícula, absurda, um verdadeiro escárnio aos nossos valores. Então, isso tudo aconteceu. Então, essa manifestação foi muito importante, foi um marco, porque vamos fazer outras se for necessário e vamos ter que estar nos posicionando. Como esse assunto é político, teve também esse sentido político, de que o povo evangélico, que tem como fator de unidade a fé comum e a Bíblia como princípio de vida e de conduta, o que aconteceu? Se uniu para manifestar politicamente, de uma forma pacífica, manifestar, e é a linguagem que os políticos entendem, é a da massa, né? A da massa. Então foi muito importante por esse sentido. Eu fico muito feliz. Espero e oro a Deus e peço que os irmãos orem a Deus para que esta causa permaneça acima das vaidades das nossas lideranças, para que nós possamos continuar lutando por ela juntos, conforme manifestado em Brasília. Nós tivemos o privilégio, como rádio, de estarmos lá. Está aqui o Juliano, ele vai dar a sua opinião de jornalista. Ele deu uma cobertura, e para a rádio também foi muito importante isso, sabe, JR? Nós estarmos presentes nesses eventos, que é o nosso compromisso com o reino de Deus, é o nosso compromisso com os valores cristãos. E informação para os nossos ouvintes, né? O ouvinte que gostaria de estar lá, quer dizer, o ouvido do nosso ouvinte foi preenchido, assim como o site, Face, Twitter, enfim, com as informações que vieram de lá. Por isso mesmo eu chamei o Juliano para estar aqui, para dar o seu ponto de vista jornalístico, que é um outro ponto de vista que abrange lá. Descreva lá o que você viu, o que só você viu. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aqui é todo mundo presente. JR, o que eu vi foi um público
evangélico e católico, porque essas duas esferas denominacionais, né, cristãs aqui do nosso país se uniram naquela causa naquele dia lá em Brasília. E o que eu vi foram pessoas que viajaram 8, 10 horas, chegando com gás, que abraçaram a causa, que estavam ali não porque tinha o show de pessoas famosas ou porque tinham pastores e lideranças também de nome que elas gostariam de dividir com eles um culto. Elas estavam ali porque abraçaram a causa, porque engajaram nesse objetivo, né? Aquilo dali não foi simplesmente uma festa, não foi uma festa, foi um ato político. E quando eu digo um ato político, não é um político partidário, não, é o político nosso, dever de cidadão, de que se a gente acredita em alguma coisa, e aqui a gente viu que aquelas pessoas que estavam em Brasília e se reuniram ali em frente ao Planalto, na esplanada dos ministérios, acreditavam naquela causa e estavam ali para defender aquela causa, como a gente diz no ditado popular, com unhas e dentes, né? A gente fez a cobertura aqui ao vivo para a Rádio 93, como o deputado falou, é importante para a emissora estar lá em loco fazendo essa cobertura. Obviamente que a gente não conseguiu, talvez, mostrar na integridade como gostaríamos, porque o espaço também não permite, mas a gente deu essa sensação e essa oportunidade para o ouvinte aqui do Rio de Janeiro ter as informações diretamente de lá, né? Eu vi os comentários no Facebook, no Twitter, que muita gente nem sabia, de uma certa maneira, que esse evento acontecia lá, mas pela rádio ficou sabendo. A repercussão nas redes sociais da gente foi absurda. A matéria que a gente tem no site da rádio também, o acesso, o número de pessoas interessadas em obter as informações e saber o que aconteceu por lá, também de uma quantidade bastante forte. Isso mostra a união do povo de Deus, né? E uma outra coisa muito importante que eu vi de comentários no Facebook, a gente tem que imaginar que, vou pegar a Marcha para Jesus aqui como exemplo no Rio de Janeiro. A gente viu lá uma grande empresa de comunicação, a Rede Globo, dando apoio e fazendo a cobertura. Eu não vi mais nenhuma empresa aqui na Marcha para Jesus, dos grandes veículos de comunicação que nós temos em relação à televisão. Eu não vi ninguém da Band, não vi ninguém da Rede TV, não vi ninguém do SBT, mas lá em Brasília eu vi todas as emissoras na cobertura desse evento. Às vezes as pessoas aqui no Rio podem dizer assim, mas eu não vi no jornal, ninguém noticiou. A gente tem que pensar que o evento aconteceu em Brasília. Então, na cobertura daquele estado, do Distrito Federal, houve uma cobertura em massa, que eu acho isso muito importante, porque os colegas da imprensa, a imprensa estava lá, não sei se foi para pegar algum tipo de confusão, se estavam torcendo contra, mas a simples presença de todas as grandes redes de televisão lá no local do evento, uma coisa que me deixou bastante impressionado. Eu acho muito importante a conquista desse espaço num evento como esse. Duas palavrinhas. A imprensa internacional. Duas palavrinhas sobre esse assunto, para o ouvinte entender o poder que existe na edição. A edição de uma matéria, especialmente de vídeo, ela pode proporcionar ideias completamente diferentes da realidade. Já se sabe isso há muitos anos, já se falou sobre até eleição presidencial redefinida com base numa edição. Isso é uma história jornalística de muitos anos. Mas quando você entende isso aí, você tem que perceber o seguinte: qualquer matéria que você ouvir, vá a fundo, pesquise um pouco mais. Não tome apenas uma informação, que eventualmente uma informação pode ser pequena para a realidade que estava ali. E a outra palavra é a palavra conscientização. O deputado Harold falou sobre essa luta. Essa é uma luta de longo prazo. Nós não falamos aqui de uma corrida de 100 metros, nós estamos falando aqui de uma maratona. É uma campanha de conscientização muito séria e que precisa ter a reflexão. Ninguém, entenda bem, já foi o tempo em que o evangélico era tratado com massa de manobra. Graças a Deus isso acabou, e as emissoras evangélicas, a Rádio 93 é uma entre tantas emissoras no Brasil que colaboram para que haja conscientização e não manipulação. Então o nosso ouvinte hoje pensa, você vê que o ouvinte entra no ar aqui, nós ouvimos a nossa ouvinte aqui falando, você vê como fala bem. Nem parece estar falando no rádio, a impressão que dá é que está falando com a amiga dela em casa, conversando. Quer dizer, as pessoas hoje pensam, discutem, elas elaboram ideias, elas desenvolvem conscientização, e é isso aí. Mastigue isso aí, ouvinte, mastigue isso amanhã, mastigue depois, converse, leve para a escola bíblica, para que, quem sabe, isso possa ser um assunto muito interessante na escola bíblica e vocês possam acompanhar esse assunto também. Olha, ontem, JR, coisa impressionante. Ontem, nós não conversamos sobre esse assunto. Ontem eu fiz uma palestra para
a Ordem dos Pastores Batistas, lá em Rio Bonito, no Retiro, uma palestra curta e rápida sobre esse assunto, os temas. Aí o pastor Ezequias, ao final, perguntou, mas deputado, o que é que nós podemos fazer? É exatamente isso que o JR falou. A minha resposta a ele, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, tomar conhecimento, ter consciência do que está acontecendo. Porque a liderança, os pastores, no gabinete pastoral, eles têm um compromisso pedagógico, educativo. As pessoas, quando ele toma consciência do fato e verifica a autenticidade do fato, que é uma realidade, ele se torna um instrumento para dar consciência a outros. E a igreja, à medida que essa consciência é assumida, ela vai se fortalecendo cada vez mais para reagir na forma adequada. Não é ser contra A, B ou C, não é impedir o processo legislativo democrático. Claro que querem casamento gay, ótimo, façam um projeto de lei e coloquem em tramitação dentro da Câmara e vamos discutir democraticamente o assunto e vamos votar esse assunto. Façam isso, mas não colocar essas coisas escondidas dentro de um código penal, num pacote sem debate. Aí é usurpar a vontade popular. Realmente é usurpar a vontade popular. Então foi isso, mas eu fiquei muito impressionado com as suas colocações finais. Foi exatamente isso. E feliz, porque você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, conhece muito a Bíblia e o nosso mundo evangélico. Então, eu dizer isso lá, sem esse conhecimento, fiquei feliz, tá? Parabéns, irmão Harold, parabéns, Juliano, parabéns aos nossos companheiros que lá estiveram, e essas manifestações todas fazem parte agora da nossa história. Nós estamos escrevendo a história, minha gente. O Brasil está mudando e você faz parte dessa mudança. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93. Muito obrigado aqui a nossa equipe maravilhosa, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catida. Voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Neste domingo, às 11 horas, a super edição do Debate Campeão da Semana, 7h15, 8h15, 9h15. Nós teremos lá o nosso estudo 93, que eu apresento com base no texto de Atos 9. Vamos orar juntos, pastor Paulo Albuquerque, da querida Igreja Batista Memorial em Duque de Caxias. Muito obrigado pelo seu esforço, viu? Apesar do trânsito terrível, o senhor ainda se esforçou e veio e chegou. Eu agradeço a Deus pelo seu empenho, pastor. Salvo como que pelo fogo. Olha aí. E o que diremos nós acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a mensagem que eu mando para jovem. Nem os nossos pecados nos separam, porque em Cristo fomos unidos na cruz do Calvário. Glória a Deus. Não é? Quero agradecer, JR, a oportunidade de orar nesse momento, e trago aqui um convite da família da Igreja Batista Memorial para o nosso deputado e você. E a equipe toda aqui, os pastores, nós estamos promovendo uma festa missionária hoje, amanhã e domingo, cuja objetivo é levantar recursos para a campanha missionária no Piauí e Maranhão. Lá na rua Barão do Triunfo, lá na 25 de agosto, Duque de Caxias. Toda a família está convidada. Nós vamos orar juntos por este assunto, vamos orar pelo tema de hoje, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo conforto espiritual dos enlutados. Amém. Soberano Deus e querido Pai Celestial, nós louvamos, bendizemos o teu santo e soberano nome, porque um dia o teu amor foi manifesto de tal maneira a nós, que enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Te louvamos porque não é o nosso sacrifício, não é o nosso mérito, não é o nosso empenho, mas pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudanças nem sombra de variações. Pedimos que este amor seja manifesto na vida dos nossos enfermos.
De maneira muito especial, nos lembramos de Simone, filha da pastora Flor de Lis. Visite a tua serva e a sua família, ó Deus. Visite os enfermos de nossas igrejas, aqueles que estão nos leitos hospitalares, ó Deus. Visita-os com a tua graça e misericórdia. Aos presos, leva a verdadeira libertação em Cristo Jesus. Aos enlutados, dá o bálsamo, ó Deus querido. E abençoe o nosso ouvinte. Abençoe a família brasileira, que igrejas e pastores se levantem a favor da família brasileira, conforme revelada na tua santa palavra. Abençoe este programa, que tem sido um instrumento de Deus para promover educação, para promover cidadania e conhecimento. Abençoe, ó Deus, os nossos ouvintes, nós te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.